Olá, amigos da Baixada Santista ligados na TV Com e todos aqueles que nos assistem ao vivo pela internet através do www.tvconsantos.com. Sejam bem-vindos ao primeiro e único programa a tratar exclusivamente do patrimônio cultural brasileiro. E hoje teremos entrevista, notícias sobre Israel e muito mais, porque o Arqueonews está no ar. Muito obrigado a você, telespectador, que tem mandado as suas mensagens para a nossa produção através do contato @arqueonews.com.br, sempre mandando a sua sugestão e também as suas críticas, que são sempre construtivas, tentando nos ajudar aqui a sempre desenvolver um programa melhor. Você também pode nos seguir pelo Twitter, através do twitter.com/arqueonews e também pelo Facebook. É só digitar lá programa Arqueonews que você começa a nos seguir pela internet, sabendo sempre as novas notícias da arqueologia e os bastidores do nosso programa. E se você deseja rever alguns dos nossos programas, você também pode acessar a nossa página através do www.arqueonews.com.br. E vamos às notícias da semana. O que os arqueólogos descobriram é um dos locais habitados mais antigos da Terra Santa. A cidade antiga é do período fenício. A atual é dos séculos 18 e 19. Foi construída pelos turcos otomanos em cima das ruínas dos cruzados há quase 1000 anos. A cidade subterrânea é um tesouro de estruturas antigas, uma das mais ricas em uma região rica em história. Acre era uma cidade pequena, um centro de ordens de monges guerreiros que desconfiavam uns dos outros. O arqueólogo Eliezer Stern diz que depois de 15 anos de escavações, surgiu uma cidade quase completa, como a de Pompeia na época dos romanos, com becos, igrejas, casas públicas e particulares. Ele desconhece outro sítio arqueológico assim no mundo. É um trabalho que vinha sendo mantido em segredo ao longo de décadas. Eliezer conta que de 1992 a 99, mais de 100 pessoas, incluindo arqueólogos, construtores e arquitetos, trabalharam na área. E o trabalho continua. Acre já foi reconhecida como um dos grandes tesouros arqueológicos do mundo. O arqueólogo diz que o sítio foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001, mas acha que ninguém sabe o quanto de fato é bonito. Atualmente, a antiga Acre é uma pequena cidade fortificada com 5.000 habitantes árabes. A maioria dos moradores é pobre e ganha alguma coisa com os turistas que visitam o mercado e os cafés próximos ao Porto do Sono, uma sombra do movimentado Porto Internacional que existia na época dos cruzados. A cidade foi um dos maiores centros comerciais do mundo. Uma nova parte da antiga cidade dos cruzados vai ser aberta à visitação pública ainda este ano. São estruturas na superfície, subterrâneas e até debaixo d'água. E no próximo bloco teremos a presença aqui do vereador Marcelo Del Bosco. Nós vamos a um pequeno break, vocês fiquem aí que nós já voltamos.
Estamos de volta aqui ao Arco News e hoje aqui com a presença do vereador Marcelo Del Bosco. Marcelo, um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite e participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite, eu sempre acompanho o programa e hoje tenho aqui a satisfação de participar de um programa tão importante para a nossa cidade. Então, Marcelo, você aqui como vereador aqui da Câmara de Santos, aqui da nossa cidade, como você vê hoje a relação entre a Câmara, o trabalho de vocês e o patrimônio santista? Existe essa relação? Como é que ela funciona efetivamente? Olha, o vereador, né, ele tem três funções importantes, que é a questão de representar a população, da fiscalização do poder executivo e a terceira, fazer as leis. Leis até eu acho que estão bem estruturadas nessa questão relacionada ao patrimônio. Mas eu vejo que na parte de poder fiscalizar, cobrar do poder público, é uma função importante da Câmara. A Câmara ela tem que fazer isso em todos os sentidos, em todas as áreas, mas tratando dessa área, saber do poder público se está dando a atenção necessária, se todas as coisas que são estabelecidas em lei, ou lei federal, ou lei estadual, ou a lei municipal relacionada ao tema, se está sendo cumprida. Sim. Então, assim, essa função o vereador tem que usar bastante. E a terceira questão, que é a representação, a população nos cobra. Sim. Olha, poxa, Marcelo, eu vi um problema ali relacionado ao patrimônio histórico da cidade, como é que você vê? Pô, eu quero... Em vez dela estar falando, o vereador tem o parlamento em nome dessa pessoa para poder falar, para poder discutir, para fazer um requerimento requerendo explicações ao senhor prefeito municipal, ou mesmo uma indicação que dando uma sugestão para ser atendida, lógico, se for cabível, também a prefeitura, que é quem executa os serviços, né? Então, mas aí no caso, por exemplo, se vai ter uma obra no local histórico, ou de repente numa reforma, por exemplo, como foi a questão do Castelinho. Certo. Esses projetos, eles vão para a Câmara aprova, até uma questão de recurso, uma questão de viabilidade. Existe esse translado desses projetos? Tem obras que são já tombadas, ou que podem ser tombadas, e muitas vezes é um pedido da Câmara para o tombamento daquele bem, daquele patrimônio. Esse é um caso. O outro caso, até um patrimônio histórico que esteja sendo desrespeitado. Outro dia nós tivemos uma construtora da cidade, ali na Euclides da Cunha, desrespeitando, e a Câmara, através da Câmara, teve uma cobrança por parte dos vereadores nesse sentido, que não só o Ministério Público, mas também a Prefeitura, já que deu o alvará para a construção da obra, que se posicionasse. Referente às obras da cidade, os empréstimos contraídos pela Prefeitura têm que ser aprovados no plenário da Câmara. Então, qualquer empréstimo, quando a gente discute essa obra das torres da Petrobras, era um terreno da Prefeitura, certo? Que foi vendido à Petrobras, mas com autorização da Câmara. Sem autorização da Câmara Municipal não seria vendido. Pode vetar, a Câmara pode vetar. Independente pode negar, se alguma coisa que pode negar, como a cobrança, esse terreno, quando ele foi vendido, ficou carimbado que o recurso aferido com a venda desse terreno ia ser usado para educação. Então, nessa questão ficou aferido isso e marcado. Então, agora a Câmara tem que cobrar aonde que foi todo esse dinheiro, onde está sendo usado. Um outro ponto importante, a gente acompanha o trabalho do programa, o que vocês têm mostrado, na questão do Museu Pelé. A questão do Museu Pelé, a Câmara participou de toda essa autorização, de tudo que foi necessário para poder aí ter o início da obra. Nós sabemos que você participou bastante desse assunto. Nós fizemos arqueologia, mas dependeu da liberação também de vocês para fazer esse trabalho. E tivemos lá presente, quando estava até o Pelé presente. Que foi enterrar lá a cápsula do templo. Então, assim, essas questões são importantes para a sociedade, para a população saber que o papel da Câmara ela é um poder independente do Executivo,
mas ela tem uma função primordial para que a cidade possa ter qualidade de vida, a Câmara tem que participar. Se não tivesse os vereadores, fora a cobrança, a fiscalização e as leis não seriam feitas, mas também nessa questão de qualquer tipo de autorização. Por quê? Porque o Legislativo ele representa a população. Então nós estamos dando autorização ao prefeito, representando a população, para direcionar os recursos, sim, muitas vezes do orçamento nesse sentido. Então o orçamento da prefeitura todo ano, o orçamento que se faz da cidade, é votado na Câmara Municipal. Passa todo ano isso? Passa todo ano. Tem a Comissão de Finanças, eu faço parte da Comissão de Finanças, a Comissão de Finanças dá um parecer sobre esse assunto para depois poder. Então, tudo que se é usado a quantia necessária para cada área, a Câmara acompanha e verifica, e podendo cobrar perante a lei, certo? A lei orgânica do município, que é a nossa lei maior. Um outro ponto importante, que as pessoas não sabem, é quando se fala, olha, a fiscalização. Outro dia eu até achei estranho, numa audiência pública, o presidente da CET não sabia, a vereadora Cassandra, fez uma ponderação assim, olha, então eu quero saber se a pessoa está no pátio, então eu vou perguntar isso na CT, olha, vereadora, tem que ver. Não, acho que o senhor não conhece a lei orgânica. A lei orgânica, o vereador tem essa função de poder entrar em todos os lugares, repartições públicas e pedir a documentação e tudo. Isso daí tá o poder de fiscalização. É o poder de fiscalização. Isso daí é o poder de fiscalização que, por alguns é muito usado, por outros talvez não tenham essa iniciativa. Sim, mas aí também cabe até a própria população está indo até vocês e está cobrando de vocês. Eu acho que essa interação entre a população e a Câmara é uma forma muito importante, Manuel, de poder ter uma cidade melhor. Sim. Certo? Eu tenho acompanhado, eu sou um apaixonado pela estrutura pública, acho que o Legislativo pode contribuir muito e vejo que a sociedade, grande parte da sociedade, ainda não compreende o papel do Legislativo Municipal. Às vezes até compreende o papel da Câmara Federal e do Senado. Mesmo da Assembleia e da Câmara Municipal, não compreende. Então, assim, é importante esse espaço que hoje nós estamos tendo aqui no programa, e eu, como vice-presidente da Câmara, posso até estar falando em nome dos meus colegas, de dizer o seguinte, cada programa como o seu, que fizesse essas considerações, pudessem ter esse tipo de debate, é importante para a sociedade poder cobrar mais dos vereadores e automaticamente o vereador cobrar dos órgãos públicos e do executivo. Então esse é um ponto fundamental. Porque eu acho que programas como esse, também tem outros nesse mesmo viés, eu acho que é bom para educação acima de tudo. Lógico. Apesar do meu ter um viés de educação patrimonial, mas não deixa de ser uma educação. Sempre que eu trago exatamente alguém aqui, para estar veiculando isso, para que as pessoas, o meu telespectador, o meu público, possa entender um pouco mais, não só de arqueologia, não só de história, mas como funciona realmente a cidade. Nós estávamos vendo aí o intervalo do programa e você vê que a depredação e que às vezes, se a pessoa não tem educação até entender aquilo como uma simples pedra que foi lá quebrada e não é nada daquilo, então dos sítios arqueológicos de falar, não, isso daí é uma besteira, não sabendo a história que tem aquilo, o que representa para a humanidade e não só o que nós estudamos, porque assim, quando eu estudei história na escola e era muito mais forte essa questão, hoje esse aluno pode, em contato com um programa como o seu, ou com um profissional como você, ter, ainda mais numa cidade como a dele, tão perto, ter uma noção do que ele está estudando ao vivo, em loco. Então é importante demais para a educação do ser humano um trabalho como esse. É isso que realmente tentamos fazer, né? Nem só na questão de estar passando isso para a população, mas também por uma questão até de justiça, porque muitos trabalhos que são feitos até pelas prefeituras, então eu estou recebendo, estou trabalhando em prol do município, então é claro que nós temos que estar extrovertendo a questão técnica para uma questão mais lúdica para a população. Preciso fazer um pequeno break, vocês ficam aí, nós já voltamos.
Estamos de volta aqui ao ArcoNews e continuando aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo com o vereador de Santos, Marcelo Del Bosco. Marcelo, faz um mês mais ou menos que você entrou com um requerimento, né, pedindo a questão da revitalização, por onde passa o bonde, que parece que houve reclamações. O que foi esse requerimento e como é que surgiu essa questão? Olha, Manuel, nós temos o gabinete móvel. Fora atender no gabinete, nós temos dois tipos de ferramentas no nosso mandato. Uma é o gabinete móvel, onde nós, vamos para o bairro hoje do Macuco. E aí você contato pessoal, escolhe ou lá uma casa, ou às vezes um local da Sociedade de Melhoramento, para se fazer uma reunião e saber o que aquele bairro está precisando. E o outro se chama mandato participativo, que são reuniões que nós temos tanto da avaliação do mandato,